Olá, vamos continuar então a nossa aula de sistema circulatório cardiovascular, falando então da importância, né, tanto a parte fisiológica quanto a anatômica, e também relembrando algumas patologias. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar no chat ou então me chamar e a gente pode tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, acompanhem junto comigo no slide, vamos falar um pouquinho de sangue, né? Quando a gente fala de sangue, às vezes tem a falsa impressão, a falsa ideia de que nós estamos falando de uma coisa só, que estamos falando só de um líquido importante. É importante, todo mundo sabe o quanto é importante, mas ele não é só um líquido, ele tem vários componentes dentro desse líquido, ele tem várias células dentro desse líquido, e o que é bacana a gente saber pelo menos a função das principais. Oi, Giovana, seja bem-vinda. Se quiser chamar o pessoal para participar, fica à vontade, tá bom? Assim já faz uma revisão. E se tiver dúvida também pode usar o chat para a gente tirar as dúvidas, né? Às vezes surge alguma coisa, quer perguntar alguma coisa específica da aula, aí é só chamar, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer então duas tomadas aí dessa aula, essa chamada e uma daqui, essa aula vai durar de 25 a 30 minutos e depois a gente faz uma próxima, tá bom? Com continuação do assunto. Então, vamos lá. Componentes do sangue. Quais são os componentes do sangue? Lembrando, né? Muitas vezes as pessoas se limitam a pensar no sangue como uma coisa só, como se fosse o sangue, ele é considerado um órgão, tá? Mas ele não é uma coisa só. Dentro do sangue, que é considerado um órgão, eu tenho várias partes, vários componentes. A mesma coisa de um órgão como o coração, que tem várias partes, tem 4 câmaras, tem as veias, tem as artérias, tem as válvulas e assim por diante. O sangue, considerado como órgão, ele tem vários componentes. A gente vai falar um pouquinho desses componentes. Aqui é bem o básico, né? Para a gente começar a lembrar aí, puxar na memória. Então, glóbulos vermelhos, plaquetas, glóbulos brancos e o plasma, que é a parte líquida do sangue. Outra coisa importante a gente lembrar, quando a gente vai doar sangue, às vezes a gente vê aquela bolsinha, a impressão que pode passar é que aquela bolsinha inteira, sem passar por processo nenhum, é o que vai ser doado, que vai ser infundido no paciente. E na verdade não é isso, é muito além disso. Tem um pessoal aí online, boa tarde. Fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, participar de alguma forma, só perguntar no chat e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. E se vocês não perguntarem nada, eu vou embora, hein? Então, quando a gente fala desses componentes, olha só que interessante. No sangue eu tenho mais da metade composto de plasma, aí o plasma é a parte líquida. Essa parte líquida que a gente fala, ela é importante, logicamente, é mais da metade, né? A parte de água, as substâncias dissolvidas, porém, ainda assim, sendo uma parte importante, não são as células sanguíneas. Tem uma grande discussão, né, por exemplo, pessoas que por motivos religiosos, culturais, não aceitam transfusão de sangue, não aceitam o sangue em si, as células sanguíneas. Muitas vezes aceitam a parte do plasma, a parte líquida. E em algumas culturas e religiões não aceita nada, tá? É componente do sangue, não aceita, a não ser medicação, soro, um outro, tem o Ringer lactato, tem o outro que agora me fugiu o nome, que é para aumentar o volume. E existem medicações, quando você tem tempo, né, quando não é um choque hipovolêmico, quando não é um grande acidente, mas tem algumas medicações que estimulam a produção de células sanguíneas, certo? Então, 55% é plasma, 55% parte líquida. Desses 55%, 90% é só água. Olha a importância da água quando a gente fala de volume, né? O paciente está encharcado, o paciente, ou então até a parte dos diuréticos. Então, o paciente está demasiado em anasarca. Desses 55% do componente do sangue, 90% é água. 10% são as proteínas solúveis, né? Os sais minerais e os materiais em circulação,
que são dissolvidos ali na parte líquida, ok? Apenas 45% disso é que são a porção celular. Então, quando a gente fala da porção celular, que vocês podem ver aqui do lado direito, só 45% são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, ok? Eu trouxe essa imagem que eu acho bem completinha, bem importante, que ela vai ilustrar para a gente, olha só, composição do plasma, parte líquida, que são 45% do sangue, né? Então, você pega lá uma bolsinha de sangue, 45% plasma. Do plasma, eu tenho água. Olha só o que eu tenho ainda nesses 45%. Os íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, as proteínas, albumina, fibrinogênio, imunoglobulinas, tenho as substâncias transportadas, os nutrientes, glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, hormônios, resíduos, os resíduos, né? Lembra que eu expliquei na aula passada? Os resíduos é aquilo que eu preciso jogar fora, né? Aquilo que não vai ser útil para o meu corpo. Então, amônia, ureia, gases respiratórios, o oxigênio, gás carbônico. Olha quanta coisa no plasma. Beleza. E os outros 45%? Eu tenho as células sanguíneas, as células do sangue. E aí aqui eu acho bem bacana essa imagem, porque elas estão desenhadas, né? Então eu tenho a hemácia, eu tenho os leucócitos, dentro dos leucócitos eu tenho as famílias que vocês estudaram em anatomia, né? E provavelmente quem viu a parte de sistema imunológico viu mais. Então, os basófilos e eosófilos, linfócitos, os neutrófilos e os monócitos. Todas as células aí da parte da imunidade, né? Que faz a defesa do nosso corpo. E as plaquetas que trabalham diretamente com a coagulação sanguínea. Ok. Então, e aqui embaixo, olha que bacana, né? Dentro de um tubo de ensaio, representando que 55% plasma e apenas 45% as células sanguíneas. Se tiverem dúvida, perguntem no chat, por favor. Vamos lá. Olha, dessa imagem, vocês conseguem ver, ele faz uma divisão ainda um pouquinho maior, né? Por conta dos leucócitos e as plaquetas, ele coloca aí em menos 1%. Tanto que ele divide 45, 55, dá 100 já, né? Mas só para vocês saberem que menos de 1% são os leucócitos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos, ok? E aqui o plasma. O que é isso que está aí na imagem? Quando o sangue, depois que você doa o sangue, ele passa por um processo de preparação. E um desses processos, além da manutenção da temperatura, é centrifugar. E quando centrifuga esse sangue, é que consegue fazer essa divisão, que são células sanguíneas, o que é plasma. E aí, depois do procedimento, olha como fica. A imagem não está com muita qualidade, mas dá para ver bem. Então, eu tenho aqui, ó, 45%, ok, das células sanguíneas. Aqui, ó, acompanha no cursor. Eu tenho aquele 1%zinho, né, dos leucócitos e os 55% do plasma. Essa é mais ou menos a coloração do plasma, meio amarelada. E as células sanguíneas aqui embaixo. E essa daqui, ó, é a bolsa sanguínea sem passar pelo processo, ok? Então, esse daqui é o que a gente doa e aqui é depois de preparado. E, obviamente, depois de preparado, ele é separado. Porque quando há necessidade de transfusão sanguínea, muitas vezes o médico fala, eu quero só plaquetas, eu quero só o plasma. Então, vai ser transfundido, essa separação ajuda, inclusive, o banco de sangue a ter sempre disponível, ou tentar ter sempre disponível, né, o sangue, os componentes para transfusão, certo? Aqui é uma outra tabela, ele já dá em quantidade, ou pelo menos em porcentagem, água, proteínas, aqui é mais para curiosidade de vocês. E outra coisa que é legal também, aqui é o número de referência. Então, se vocês compararem esse número de referência para adultos, ok? Vai bater com o exame de sangue. Isso precisa decorar? Eu tenho que ter isso na memória? Se você não for trabalhar num laboratório, se não for a sua área específica, né, aquilo que você realmente vai estar ali se dedicando todos os dias, nem sempre a gente vai conseguir decorar. Então,
a gente sempre vai ter algum lugar como referência, tá? Mas quem trabalhar em laboratório, num minutinho consegue decorar isso. No pronto-socorro também, e às vezes no centro cirúrgico. Essa parte de decorar essas referências é mais interesse do profissional. Se você tiver interesse, você decora, senão fica mais difícil. Através desse processo de centrifugação, Giovana. Então, existe uma máquina para isso, faz esse processo e depois é tudo através de máquinas, nada manual, tá? E depois é separado pela densidade. Então, você consegue ver. Você consegue ver que a densidade é como se as células do sangue lá embaixo elas fossem mais pesadas, né? E através da máquina eles conseguem separar isso bem direitinho, tá bom? Não sei se eu respondi, se era isso que você queria saber. Os vasos... Professora, Oi, amor, quem perguntou? Pode falar. é a Grace. Deixa eu te perguntar uma coisa. Toda vez que tem a transfusão sanguínea, são usadas 3 coisas, porque a hora que você estava falando eu não consegui prestar atenção. Não tem problema. Então, quando tiver dúvida, gente, pode perguntar igual a Grace fez, tá? Pra gente interagir. Não, a transfusão não. Quando você doa tudo, deixa eu voltar aqui. Quando você doa, ele sai assim, bonitinho, né? Tudo misturado. Quando ele passa por um preparo, uma centrífuga, ok? Não é tão rápido assim. Eu não vou entrar muito em detalhes desse preparo, mas ele passa por essa centrífuga e aí depois do preparo a máquina separa. Então aqui, ó, em cima o plasma, aqui embaixo as células sanguíneas. E aí, somente o que o médico prescrever, que ele vai verificar de necessidade para o paciente, é que ele vai pedir para transfundir. Se são as células sanguíneas, se são plaquetas ou se é o plasma. Muitas vezes, quando é só volume, por algum motivo aquele paciente precisa de volume, o médico vai pedir o plasma. Respondido, Grace. Ah, sim, entendi. E no caso desse plasma e dessa plaqueta, tem aquela coisa de fator RH, de ser negativo ou positivo? Perfeito. Tem sim. Tem sim. Faz Tem? parte da Ah, nossa disciplina, a gente também vai dar uma olhadinha nisso sim. Excelente. Independente, gente, muito boa pergunta. Independente de ser só o plasma, ele tem que ser para o tipo sanguíneo certinho. Então, na verdade, quando você doa o sangue, já é feito o exame da sua tipagem sanguínea, e aí isso fica separado, tá? Aquele plasma só vai ser transfundido para a tipagem sanguínea correta. Excelente. Por isso é tão importante que todos os tipos sanguíneos, que todas as pessoas que não tenham nenhum tipo de patologia, não tenham nenhum risco, façam a doação de sangue, porque assim a gente consegue suprir todas as necessidades. Lembrando que tem sangues mais raros que outros, enfim, eu vou falar disso quando eu falar de tipagem sanguínea, mas excelente pergunta. Os vasos sanguíneos. Quando a gente tem aí os vasos, né, a composição dos vasos sanguíneos, a gente consegue lembrar de algumas coisas. Então, na parte anterior dessa aula, qual foi o questionamento que eu levantei, né? Quem leva oxigênio? Quem traz o gás carbônico? Quem? Quais dos vasos, né? Quando eu consigo lembrar da estrutura, cada um tem facilidade de decorar de uma forma. Algumas pessoas vão decorar primeiro quais são os gases e outras pessoas conseguem decorar a primeira anatomia. Quem conseguir decorar a anatomia já sabe quais são os gases. Quer ver? Vou explicar por quê. Olha só aqui na nossa imagem. As artérias, ela tem uma camada muscular mais grossa, mais calibrosa do que as veias. Olha só a veia, ela tem camada muscular. Assim como os capilares, ó, cadê a camada muscular? Não tem, tem o endotélio, né? E aqui, voltando, aqui na artéria, eu tenho a serosa, que recobre, então, a minha artéria, também mais calibrosa do que a veia. Outra coisa, o endotélio, a mucosa da minha artéria, olha aqui, eu tenho endotélio, mucosa na artéria, tenho endotélio na veia e tenho endotélio nos capilares. O que muda bastante é isso daqui, ó. Quem pulsa, veia ou artéria? Baseado nessa parte que a gente está vendo, nessas imagens. Quem lembra? Ah, tá escrito, né?
As veias não pulsam, as artérias pulsam. Então, a gente tem que imaginar, aqui ele está deitadinho, bonitinho, mas pensa na anatomia do nosso corpo. Nós ficamos em pé, deitados, né? Então, a gente fica em várias posições. O que garante que o sangue que está na veia nas minhas pernas não tenha um retorno venoso? Não fiquem parado. Então, aqui, ó, se a artéria pulsa, ela vai fazendo esse movimento aí de pulsar e empurrar, tá? O sangue, para não ter retorno venoso. Pode ter falha nisso, óbvio. Já a veia não, ela não tem essa capacidade de pulsar. Então, olha isso daqui, são as válvulas que vão impedir o retorno venoso. Agora, essas válvulas podem falhar também. Olha só aqui para gente lembrar, eu falei para vocês do sistema respiratório, né? E depois a gente vai conversar também de novo sobre o sistema respiratório, mas sobre o sistema respiratório, troca gasosa. Ok. Fez troca gasosa, o oxigênio vai para o nosso corpo. Então, grande e pequena circulação. Na grande circulação, vai até as extremidades. Olha que bacana. A artéria, ela leva o sangue arterial rico em oxigênio. A informação não está aí. Giovana, boa pergunta. Então, olha só, a pergunta dela é a seguinte. Eu vou repetir, porque você colocou no privado, tá? Ela perguntou, como que eu vou sentir a veia se a veia não pulsa? Então, quem já fez estágio, quem já passou por essa fase, sabe que o que a gente vai palpar é veia, não vai palpar a pulsação. Se você palpar o que pulsa, você vai funcionar a artéria. Cuidado, hein? Não é para aplicar medicação em artéria, não pode. É em veia. Então, você vai passar o dedo, né? Geralmente a gente garroteia o braço do paciente e aí a gente vai tentar sentir. Geralmente a gente sente, depois que você garroteia, não pode bater. Ah, mas eu vejo bater. Não pode, tá? Você fragiliza ali a parede da veia. Você vai palpar, você vai apertar. O certo é você palpar. Quando você garroteia, geralmente a veia dá uma saltada, porque você diminui o fluxo dela, né? E ela acaba inchando mais de sangue. E aí você vai palpar como se fosse um caninho. Essa é a melhor referência que eu tenho, né? Como você vai tentar sentir. Só que na anatomia, ela não fica continuamente na mesma profundidade. Então, em alguns lugares a gente consegue palpar melhor, em outros lugares a gente não consegue palpar nada. E aí, Giovana, entra a importância de conhecer a anatomia. Se você conhece a anatomia de veias e artérias, você sabe por onde passa a veia braquial, você sabe por onde passa a veia radial. Então, você também vai conseguir localizar através da anatomia onde estão as veias. Você não vai ficar procurando aleatoriamente. Você vai conseguir palpar. E lembrando que cada pessoa tem uma anatomia. Tem pessoa que você olha os braços e você vê aquela rede de veias maravilhosas, sem garrotear. E tem pessoa que você garroteia, você espera, coloca o braço para cima, coloca o braço para baixo, abre e fecha a mão e você não palpa nada. Esse tipo de pessoa você vai só pela anatomia. Respondido, Giovana. Então, porque na maioria das vezes, quando você tem dificuldade para palpar, se não for a anatomia da pessoa, se for nessa condição que você está falando, tá? Pessoa há muito tempo internada, fraca, geralmente a pessoa está desidratada, tem menos volume de sangue. Quanto mais desidratada essa pessoa estiver, mais dificuldade eu tenho para verificar. Outra coisa que faz também, que dificulta um pouco essas veias saltarem, digamos assim, é a dor, medo, né? A pessoa muito tensa. Isso pode acontecer de realmente a gente fala, gente, as veias sumiram. Isso pode ocorrer. Às vezes a gente, se a pessoa não estiver passando mal, não tiver nenhuma restrição médica, não estiver em jejum, a gente às vezes dá água, pede para a pessoa se acalmar um pouquinho, né? A gente também não é para ficar furando o paciente. Vou repetir isso, hein?
não é para ficar furando o paciente incansavelmente, furando. Isso é orgulho, né? Não conseguiu, chama alguém que tem mais experiência, alguém que tem uma mão melhor. Às vezes você não tá num dia bom, isso não é vergonha, ok? Isso não é nenhum problema. Se você não consegue funcionar por algum motivo, tentou uma, tentou duas, eu diria duas, separa na segunda vez, tá? O paciente às vezes está com dor, às vezes o paciente está desidratado, espera um pouquinho, pede para beber um pouquinho de água. O efeito dessa água que o paciente vai beber não é efeito imediato, ok? Não é efeito imediato. Bebeu água, veio e assaltou. Não é isso. Quando eu falo de incentivar a hidratação, estou pensando no caso aqui que a Giovana colocou, paciente internado, né? E a gente vai estimular a hidratação para que aos poucos vá melhorando essa condição venosa. Não é de um dia do dia para a noite. Aí já é outra questão, Giovana, e aí experiência própria, que aconteceu comigo aí na última internação, né? Chega uma hora que a medicação vai fazendo medicação, faz antibiótico, faz medicação para dor, medicação para enjoo, tudo, começa a realmente ficar mais frágil. Essa rede venosa, ela começa a ficar mais frágil. Então, ali já recebeu medicação, aí dá o protocolo de 7 dias, tem que trocar o local da punção. Alguns lugares são 7 dias, alguns lugares são 4 dias, alguns lugares são 3 dias, tá? Depende de cada instituição e a condição do paciente. Então, deu o dia de trocar. O paciente está muito tempo internado. E depende da medicação que ele está sendo infundida por rede venosa. Se esse paciente estiver vomitando com diarreia, que é o quadro do coronavírus, né? Vomitando com diarreia e inapetência, obviamente isso vai prejudicar diretamente na hidratação e a medicação que o paciente está tomando também. Então, às vezes, você até pega uma boa veia e acaba acontecendo o quê? Acaba estourando, tá? Para isso, preciso muita paciência e, de novo, conhecimento de anatomia. Então, as meninas do Santo Amaro estão de parabéns, pelo menos as que cuidaram de mim lá na O2. Elas pegaram acesso onde nunca ninguém tinha conseguido pegar em mim, sem me machucar, sem ficar furando. Uma tentou 2 vezes, não conseguiu. Eu falei para ela: pode ficar tranquila, eu sei que tá difícil, pode furar à vontade, mas ela não quis. Ela falou: não, que isso é desumano. Eu vou chamar alguém para tentar ajudar. E aí a gente está juntando aqui uma parte, né, de sistema cardiovascular, tudo, com a parte de fundamentos e humanização. Então, tem que ter paciência e, em último caso, você tentou 2 vezes, a colega tentou 2 vezes, chama o médico. A Kátia também colocou no privado, eu vou falar para todo mundo acompanhar. A Kátia tem asma e os remédios que ela toma prejudicam a rede venosa, acaba deixando mais frágil e estoura com facilidade. Kátia, você não pode deixar de tomar seus remédios para asma. Isso é ponto pacífico, não pode. E por outro lado, a única coisa que dá para fazer é informar os técnicos, né, que você tem essa fragilidade maior, porque aí vai evitar, ou se você como técnica de enfermagem, vai evitar essas veias mais periféricas e mais fininhas, que consequentemente elas são mais frágeis. A gente tenta as mais calibrosas, né? Então, quanto mais proximais, mais calibrosas elas são. Então, às vezes, a gente vai tentar nessa região do braço. Fossa cubital tem que tomar cuidado, tem que ver se o hospital que vocês trabalham tem passagem de pique. Quando tem passagem de pique, aí a gente evita utilizar as fossas cubitais, tá? De novo, gente, cada hospital tem um protocolo. Então, o que eu tô falando aqui talvez não se aplique ao hospital que você trabalha ou que você vai trabalhar, mas prestem atenção. Acabei de ser contratado, eu vou perguntar: aqui vocês funcionam fossa cubital? Tem algum problema funcionar a mão? Por exemplo, no centro cirúrgico, os anestesistas preferem que a punção seja feita na mão. Por que isso? Porque o braço do paciente fica esticado e amarrado. Então, é mais fácil, né, para o anestesista, imagina, o braço esticado e amarrado. Às vezes a gente passa a faixa nessa região e pode atrapalhar ali a visualização do acesso venoso e atrapalhar a infusão da medicação. Então, via de regra, os anestesistas preferem na região da mão, ok? Do dorso da mão.
Então, Kátia, é isso. Você avisa que todo mundo, tá? Você tem alguma condição especial, anatômica, você toma uma medicação, já avisa. Um bom técnico de enfermagem, um técnico de enfermagem humilde, profissional, que está pensando no paciente, primeira pergunta que eu faço, Kátia, se você tem essa dificuldade, geralmente, onde pegam melhor? Isso é humildade. E aí ela vai mostrar, aqui é melhor, ali é melhor, né? Aqui geralmente é muito boa. Eu tenho uma excelente. Se me perguntar, eu falo, né? Eu também não vou ficar me intrometendo. Eu, Bárbara, não fico me intrometendo no serviço da enfermagem. Mas às vezes pega técnico bom e ele pergunta: onde você tem uma veia boa? Geralmente pegam onde? Aí eu já mostro a minha boa, tá? E é basicamente isso, não tem muito o que fazer. Mariane, o paciente ingerir água enquanto está sendo infundido medicação pode ter alguma reação, algo do tipo? Não, Mariane, não necessariamente, tá? Então, está sendo infundida a medicação e você está bebendo água, por exemplo, se não tiver nada a ver, nada relacionado à patologia, não vejo problema, nem nenhum tipo de interferência imediata. A água primeiro vai para o estômago, do estômago ele vai ser absorvido lá no intestino grosso, a maior parte lá no intestino grosso, para depois cair na corrente sanguínea. Até isso acontecer, já infundiu a medicação, já foi embora, tá? Agora, se o paciente tem alguma condição, aí um adendo, né? Se o paciente tem alguma condição especial no sentido de paciente renal, insuficiência renal crônica ou aguda, que está fazendo diálise ou pelo menos tomando medicação, paciente que está com muita náusea, aí você está dando a medicação, o paciente está tomando água, isso pode interferir, aí dependendo, né, do caso, se for insuficiência renal, o excesso, volume. E se for, no caso, o paciente está se sentindo nauseado, aí a gente tem esse outro lado, né, que é do paciente, você está aqui fazendo a medicação, o paciente está tomando água, daqui a pouco vem a náusea, o enjoo, o paciente pode vomitar em cima de você. Então, você tem que avaliar muito bem a necessidade, né, do paciente beber água enquanto está sendo infundida a medicação. Boa tarde, Maísa. Gabriel, eu pergunto onde ele costuma ser funcionado. Perfeito. Este Gabriel, qual é o Gabriel? Só para eu me situar. Perfeito. Se você sempre... Ah, perfeito. É isso mesmo, Gabriel. Perfeito. Você sempre pergunta onde você está acostumado a funcionar, tá? Onde você está acostumado a receber medicação. Às vezes o paciente vai falar, tudo faz, não estou acostumado. Aí tudo bem, aí você escolhe. Mas é humildade você perguntar assim, tá bom? Vamos continuar então. E aí a gente estava falando aqui, eu ia perguntar, né? Artéria. Artéria, falem para mim, é rica em? Oxigênio. Muito bom. Rico em oxigênio. Cadê meu doisinho? Perfeito. Não se esqueçam disso, tá? Artéria rica em oxigênio. E veia, já que uma é oxigênio, outra gás carbônico. Essa é a parte lá que eu falei para vocês, né? Tem gente que tem facilidade de decorar primeiro os gases e alguns anatomia. Então, eu tenho aqui, vem da aorta, passa pela artéria, arteríola até o capilar, rica em oxigênio. Vem do coração, né? Leva sangue arterial do coração para o corpo rico em oxigênio. Quando chega no capilar, acontece a mesma coisa que acontece no pulmão, a respiração celular. Lá eu tinha explicado que ventilação é a entrada e a saída do ar. Então, isso é ventilação. A inspiração e a expiração é ventilação. E isso daqui que a gente está falando agora, quando chega no capilar, o que acontece é a respiração celular. Então, aqui eu tenho a respiração celular, que é a troca gasosa a nível celular. Deixa o oxigênio para manutenção do órgão, do corpo, e pega o gás carbônico. E volta pelo capilar, só que agora é por veia. Vênula até a veia. E a veia vem rica em gás carbônico, né?
do corpo para o coração. Então, eu vou falar uma forma que bem infantil, tá? Uma forma bem simples, mas que para mim, lá na época que eu estudei, ficou fácil. Eu decorei que veia vem pro coração. Tá? Então, quando eu tinha dificuldade lá, quando eu estudei, falei, meu Deus, como é que eu vou decorar o que vai e o que vem, né? Então, eu pensava, veia, vem. Vem para onde? Vem para o coração. Se tá vindo para o coração, é porque ela tá vindo dos tecidos. Se tá vindo dos tecidos, ela não tem oxigênio, ela tem gás carbônico. Pode demorar mais o raciocínio, né? Para ficar lembrando vem. Só não pode confundir com vai. Esse V de veia, o E, é de vem para o coração. Se vem para o coração, ele é, então, rico em gás carbônico. Tudo bem? Então, fica como dica aí para quem às vezes tem dificuldade de decorar. V de vem. Certo? Dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou dar uma pequena pausa, mas é coisa, gente, de 1 minuto. Tempo suficiente para ir lá pegar um copo de água e voltar, tá bom? Aí, se tiver mais alguém querendo participar, é só avisar o pessoal. E a gente vai continuar exatamente desse ponto que eu parei. Então, 1 minutinho para beber uma água. E a gente volta aqui.